Ai, tô me recuperando da torta. E eu tô aqui me Gente, arrumando. eu comi... Ixi! Tá tudo bem, tá tudo bem. Essa torta tá dando o que falar, viu? Adriana, Paquita roxa. Ruiva, Paquita Ó, ruiva. eu nem podia comer um pedaço inteiro. Babi, Mas, é verdade, ó, eu olhei faz assim. o quê? Um mês que eu não como um pedaço inteiro de nada aqui, hein? Eu fiquei Mas olhando hoje foi pra- irresistível. Verdade. Bom, vamos lá. Vamos lá. Estamos aqui hoje com o Dr. Lafayette, porque hoje é que dia? Quarta-feira. Quarta-feira. Comeu a torta também ali, né, doutor? Nossa, Não que delícia. resistiu. Irresistível. Olha, já tô seguindo ela no Instagram aí. Muito Ó. bom, muito bom. Drizonta, né? Drizonta. Underline cake. Olha, decorou, hein? Olha, nem eu médico, decorei, né? doutor. Tem uma boa memória, né? Bom, hoje nós vamos fazer um programa diferente, né? Como o Dr. Lafayette aqui, nós vamos responder perguntas dos telespectadores. Nós falamos aqui há um tempo atrás para vocês irem mandando aí as perguntas que vocês têm em relação Curiosidades, né? às questões ortopédicas. E hoje, então, preparadíssimo para responder, né, doutor? Vamos lá, né? Surpresa aí, não vi as perguntas aí, mas Então aliás vamos- o programa É. falou de osteoporose hoje, bacana, hein? Foi. É. De cuidadores, eu prescrevo muito cuidador, né? As pessoas precisam. é. O programa tava fantástico. Osteoporose, cuidadores, O agora. doutor tá Torta acompanhando. de Vamos. maçã. É? Torta de Torta de maçã. maçã. O programa E tá- agora vamos tirar as suas dúvidas, tá bom? Vamos para nossa primeira pergunta aí. Pode colocar na tela, por favor. Sinto minhas pernas quentes e dói demais. O que seria e quais os exames que eu devo fazer? Bom, eu não sei a idade da pessoa, mas deve ser uma pessoa adulta, né? E normalmente pernas quentes, precisa ver, pernas é do joelho para baixo, né? Acima a coxa, né? Mas eu não sei se é a coxa inteira, é abaixo. Normalmente provavelmente é do joelho para baixo as pernas. Provavelmente se elas estão quentes e não estão com inchaço também que não está aí, deve ser uma estase venosa, podem ser varizes, né? Podem ser, você tem que observar se isso acontece durante o decorrer do dia. Então, se você acorda de manhã, a perna não está quente, e daí durante o dia ela fica quente, é o sangue que vai e não volta. Na realidade, nós temos 6 corações. Eu sempre digo para os pacientes que vão operar, para a gente diminuir o risco de tromboembolismo, que nós temos o coração miocárdio, né, o coração, né, que faz ponto safena, que bate. Temos o diafragma, mão direita, mão esquerda, pé direito, pé esquerdo. Então, se realmente for o caso que você tem uma insuficiência venosa crônica que deixa essa estase do sangue, né, o sangue ficar parado nas pernas, é aconselhável que você procure um cirurgião vascular, né? E também observe isso, procure um cirurgião vascular. Durma com as pernas elevadas, se de manhã você acorda elas não estão quentes, pode ter certeza que é insuficiência vascular. O que são varizes? Varizes são as veias, elas têm válvulas. Então quando o sangue está lá embaixo, ele sobe, as veias elas têm umas válvulas assim. E se essas válvulas, então o sangue passa e a válvula não deixa o sangue descer. Se você tem uma insuficiência valvular, a válvula extravasa aqui, deixa o sangue voltar e fica o sangue estagnado. E normalmente o exame que se faz para esse diagnóstico, obviamente primeiro é o exame clínico, né? E o vascular vai ver a gravidade disso. E também fazer um ultrassom Doppler, né? Ah, é bom, É um ultrassom, é um exame totalmente inócuo, não tem radiação, não tem nada de ficar fazendo radiografia, tá bom? Mas provavelmente deve ser isso. Muito bom. Ótimo. Dúvida sanada aqui. É isso Vamos aí. para mais uma perguntinha. Vamos lá. Meus pés inchados demais, o que seria? Ah, então. Olha, Será, né? tem a ver com a outra pergunta também. Os pés, se são os 2 pés que incham, provavelmente pode ser as varizes que eu acabei de falar, Tá. né? A insuficiência venosa crônica, pode ser uma insuficiência cardíaca. Se o coração ele não bate direito, ele não está bombeando bem, pode ser uma insuficiência cardíaca. Então normalmente a gente tem que ter um sinal que chama sinal de Godet, G-O-D-E-T. A gente classifica de 0 cruzes até 4 cruzes, né? Se você aperta o dedo na perna e fica marcado, fica uma depressão, aquilo é retenção, é um edema, né? Que pode ser por insuficiência cardíaca. Então, normalmente se recomenda tirar o sal da comida, né? E a retenção de sal e se a pessoa tem uma insuficiência cardíaca, e procurar um cardiologista. É, Tá bom? geralmente na gravidez, né, a gente com aquele pezinho de pão,
aí aperta assim o dedo, ó. Fica marcado, ó lá, então. eu sou super, verdade. eu retenho muito líquido, ó lá, Você meu retém, dedinho. então. Mas aí você E acorda eu faço sem isso. bastante drenagem. Olha só, doutor, tá vendo, ó? Você faz Verdade, drenagem? apertou. Cuidado com drenagem. Não pode? Eu vou falar que... Ai, Vamos me até conta. falar sobre esse assunto no futuro. Vamos trazer falar agora, eu quero drenagem sem indicação médica pode ser muito perigoso, pode custar a Sério? vida. Ai, pode doutor. dar uma trombose, pode dar uma embolia, pode dar um acidente vascular cerebral e até morte. Então, cuidado, é muito comum as pessoas Eu achei que era só fazerem uma drenagem massagem. sem drenagem. Tem mil propagandas, você compra pacotes na internet aí. Cuidado, a drenagem é uma coisa que tem que ser por prescrição médica. Não é o fisioterapeuta que vai prescrever drenagem, não. É o médico. Bom, vamos falar disso no outro dia. Vamos para mais uma perguntinha aí? Quais os sintomas da dor quando os ossos crescem? É nas pernas? Olha que pergunta boa, né? Não. Realmente o osso ele cresce. Aliás, podemos falar disso também. Vou explicar como é que o osso cresce, vou trazer ilustrações. Legal. O osso cresce pelas pontinhas, né? Ele tem a cartilagem de crescimento, ele cresce pelas pontinhas e pode realmente dar dor, que eles falam dor de crescimento. Porém, é muito frequente a dor de crescimento ser devida a uma lombociatalgia. Se a criança tem uma perna menor do que a outra, ela pode ter dor nas pernas e vai no pediatra, o pediatra fala que é dor de crescimento e não é dor de crescimento. Muitas crianças que têm dor nas pernas têm problema de uma perna menor do que a outra. Eu tenho até no meu canal no YouTube um depoimento impressionante de uma mãe. Se você colocar dor de crescimento no YouTube, Lafayette Laje, vai aparecer o depoimento de uma mãe, que é mãe da Maria Eduarda, que ela passou em mais de 20 médicos, levando a filha dela, que tinha dor nas pernas dos 4 anos até os 6 anos de idade. Ela me levou a menina quando ela tinha 6 anos de idade. Ela passou em mais de 20 médicos e as pessoas falam, nossa, que mãe desleixada, leva no médico. Ele levou em mais de 20 ortopedistas e a menina tinha uma perna meio centímetro menor que a outra. Foi só colocar uma calcanheira, as dores sumiram. Então, por quê? Criança nasce com nervo ciático, né? Também todo mundo tem ciático. A criança tem ciatalgia também. Então, dor nas pernas, em criança, desconfie de uma perna menor do que a outra. Tá, então procure o seu ortopedista, Isso aí. tá? Ótimo, Vamos lá, perfeito. mais uma perguntinha. Mais uma. Minha irmã sofre muito com escoliose e ela precisa trabalhar e ela precisa operar. O que fazer? Olha, nós já falamos de escoliose aqui no passado. Verdade, Né? Tem um verdade. programa só sobre escoliose, né? Se procurar lá no YouTube tem. Tem. Escoliose é o desvio da coluna no plano frontal. O que é o plano frontal? Se eu cortar meu corpo assim, aqui em cima, a coluna ela tem que ser retinha. Se ela não é reta, ela pode ser uma escoliose primária, que você tem uma rotação dos corpos vertebrais. Então a pessoa, inclusive, tem um ombro mais baixo que o outro, uma giba maior que o outro, na mulher um seio maior que o outro, costuma carregar uma bolsa mais num ombro do que no outro. Você faz a manobra de Adams, que é aquela que você se abaixa e olha o lombo, assim, se tiver desnivelado, essa é a escoliose primária. E existe a escoliose secundária ao encurtamento de uma das pernas, que era o problema que a Maria Eduarda tinha e que dava a lombociatalgia. Muito bem, a escoliose não tem problema nenhum. Eu mesmo tenho escoliose e eu não sabia que eu tinha escoliose, mas eu tenho uma escoliose muito leve, meu filho tem escoliose. A escoliose, ela é muito importante fazer o diagnóstico na infância, né? Se você faz o diagnóstico na infância e essa escoliose começa a se agravar muito durante a fase de crescimento, às vezes precisa de intervenção cirúrgica e precisa operar. Mas a escoliose não tem problema nenhum. Se tem dor nas costas, pode ser má postura, não é por causa da escoliose. É má postura, fraqueza dos músculos abdominais, eu já falei disso, fraqueza dos músculos abdominais, então é importante fazer exercício, né? É importante você andar de barriga encolhida, fazer exercício para fortalecer os glúteos, fazer exercício para fortalecer a musculatura paravertebral, tá? Então, se ela precisa operar, provavelmente não. São raros os casos que a gente precisa fazer de escoliose, a não ser que sejam escolioses muito graves e se a pessoa já passou da idade de crescimento, aí tem que ver, mas se não é uma escoliose muito grave, provavelmente não é cirúrgico. Aí, É fortalecimento muscular. Fortalecimento, né? Fortalecimento. Vai pra Aí, academia. Antes de ir pra academia, vai no médico. Vai no ortopedista primeiro. Não vai no Ele fisioterapeuta, primeiro vai no médico. Vai no ortopedista, ele examina, mas com certeza, E vai né? prescrever o tratamento. Vai prescrever o tratamento certinho, tá bom? É isso Vamos aí. lá, mais uma perguntinha. Gostaria de mais informações sobre a costocondrite e tratamento. A costocondrite, provavelmente ela tá falando de uma síndrome
que a pessoa tem uma dor, uma inflamação no terceiro arco costal, você tem 12 costelas. As costelas, elas se ligam, elas saem das vértebras, né? E se ligam no manúbrio. Essa região aqui externo chama manúbrio e você tem a costocondrite é uma coisa típica, normalmente é no terceiro arco costal. A gente não sabe a causa. Muitas pessoas acham que é viral, né? E isso pode incomodar muito, como pode incomodar pouco. Se for esse seu caso, a costocondrite, agora eu esqueci o nome, tem o nome de uma síndrome engraçada, inclusive. A medicina é cheia dessa síndrome, a pessoa que descreve tem o nome, eu esqueci o nome. Mas e normalmente o tratamento é com calor local, tá? Você pode também passar um gel de anti-inflamatório, o gel anti-inflamatório penetra, né? Não vou começar a prescrever coisa aqui, mas o cloridrato de etilamônia, são pomadas aí que custam cerca de R$5 na farmácia, pomada com anti-inflamatório, passar o anti-inflamatório tópico, calor local, e se não melhorar, procure o médico. Melhor, né? É isso aí. Aquelas dores... porque pode ser, precisa ver se é agudo, se faz tempo, o tratamento. Então, o tratamento, inicialmente é calor, passar um gel, tomar um analgésico, né? Não vou começar a prescrever medicação aqui, mas se a coisa não melhora, procura um médico. Pode ser até como eu disse, provavelmente uma infecção viral de baixa virulência que autolimitada costuma sair sozinha. Lembrei o nome, chama síndrome de TITS. T-I-E-T-Z. TITS. T-I-E-T-Z, síndrome de TITS. Dá uma olhada no Dr. Google, né? T-I-E-T-Z. Se você se familiariza com isso, você vai entender um pouco mais, lá falar mais sobre isso. O pessoal gosta muito de usar aquelas pomadinhas, né, de arnica e tudo isso. Pode usar? Pode. Normal, Pode, né? não dando irritação arnica na é pele. tranquilo, né? Eu Também, uso também. bastante, ainda bem, também. ufa. Não, Que agora aí, na treinagem eu não fiquei tem problema, preocupada. Não, pode. Pra dar aquele alívio no final do dia, Passar sabe? uma pomadinha, tudo bem, né? Mas se toda vez precisar ficar passando pomadinha, Não, só procura um de vez em médico. verdade. Não é? Só pra Eu aliviar vivo falando aquele que dores são sinais de alarme. Você tem que não procurar brinca, né? resolver a dor, né? E parar com o anti-inflamatório, que nós falamos sobre isso. Seríssimo, exatamente, tá, gente? Vamos mais Verdade. uma perguntinha aí. Mais umas. Costocondrite. Fui diagnosticada uns 2 meses. Sinto dores fortes no peito. Causa desconhecida. Por quê? Acabamos de falar. Pode ser viral. É a síndrome de TITS. T-I-T-E-Z. Não, T-I-E-T-Z. Isso. Tá. Síndrome de TITS. Acabamos de falar. Acabamos de falar, né? Mais ou menos isso. Olha, Mas se tiver alta dúvidas- incidência de costocondrite Nossa, entre, eu nunca entre tinha os ouvido espectadores falar do disso. Sempre Eu também Melhor. não. Nunca ouvi falar. É uma dor que dá assim? Normalmente no terceiro espaço intercostal você tem o primeiro aqui, você tem a clavícula e Tá. embaixo da clavícula vem a primeira costela, a segunda, a terceira. E não sei É por que uma pega dor a que a terceira. pessoa sente aqui, assim. Sente aqui, exato. Né? Que coisa, né? Que nem tem umas Sim. doenças assim, tipo E muitas neuroma de pessoas- Morton, que é uma dor que dá no pé, normalmente no terceiro espaço dos dedos que dá choque, a pessoa tem que tirar o sapato, massagear o pé, tal. Vamos pegar um dia, vamos falar só sobre o pé acho que aqui. por isso Joanete, dor no pé, Número vamos 3, falar. acho que é por isso que não tem muita sorte. Ô, doutor, e muitas pessoas, quando se fala com dores relacionadas a essa área aqui, a pessoa já fica com fala medo, que né? é de infarto. Não, a pessoa fala, eu estou sofrendo um infarto, alguma coisa ligada a isso. Não se preocupe. Pode ser também, né? Então, por isso que existimos, né? Nós médicos devemos ser procurados. Vamos lá, mais uma perguntinha. Eu tenho hérnia. Ixi, acho que deve ser disco, né? Hérnia de disco e tenho 37 anos. Será que eu consigo reverter esse problema? Você tem 37 anos, tem hérnia e mais milhões de pessoas têm hérnias. Até me lembro, curiosamente, isso já faz uns 25 anos, um colega, que mais ou menos nessa faixa de idade, endocrinologista, ele fez uma ressonância da coluna, me ligou desesperado, Lafayette, ele é meio descendente de árabe, Lafayette, eu vou morrer, não, eu tô cheio de hérnia, não sei. Ele resolveu ler o laudo da ressonância. Aliás, quando fizer uma ressonância, não leia o laudo, deixa o médico, porque vocês ficam desesperados para querer descobrir que tem hérnia, não sei o quê. E é normal, a hérnia, não é que é normal, a hérnia significa que é uma estrutura anatômica que está fora do local dela. Então você tem hérnia umbilical, hérnia inguinal, hérnia de disco. Não é normal ter a hérnia, mas a hérnia, se você pegar 100 pessoas que não sentem nada, com a sua idade, que não sentem nada, 100 pessoas e fizer ressonância da coluna de todas elas, nós vamos encontrar uma incidência aí provavelmente de uns 40% a 50% de pessoas com hérnia assintomática, né? Ou seja, que não dói. Caramba. Agora, se você tem hérnia
e tem dor, né? Isso tem tratamento, né? Já falei sobre isso do método Mackenzie. Aliás, tem no meu canal do YouTube um programa que eu gravei, chama com a Maria Augusta Villani, método Mackenzie. Lá ele explica tudo o que é a hérnia, como é que é o tratamento da hérnia. Normalmente você faz movimentos ao contrário da posição da hérnia, porque o disco da gente é que nem imagina que aqui tem um disco, aqui tem outro. Se você ficar assim encurvado, você comprimir o disco sai para trás. E aí isso que é a hérnia. Então é corrigir a postura. Tratamento da hérnia, correção da postura. Método Mackenzie é muito bom para a hérnia. É MC Kenzie, não é Mackenzie que nem a faculdade Mackenzie. MAC. Não, é MC Kenzie. Você põe método MC Kenzie, é muito interessante para tratamento de hérnia de disco, fortalecimento muscular e consegue reverter, inclusive. Eu mesmo já escapei de 2 cirurgias de coluna por causa de hérnia cervical e de hérnia lombar, acidente aos 18 anos jogando rugby, uma hérnia violenta que eu tive, que fiquei internado, queriam me operar, me curei com acupuntura. E a outra, cervical, tinha uns 37 anos, tinha mais ou menos a cidade. Meu filho é pequeno. E eu escapei com o método Mackenzie. O método Mackenzie reduziu minha hérnia, ela tirou completamente a dor, eu morria de dor. Eu fiquei 2 meses sem operar, sem trabalhar. Eu tomava analgésico 6 vezes por dia, estava a ponto de ser operado. De repente, essa Maria Augusta Villani, né, que atualmente agora mora nos Estados Unidos, mas ela aprendeu Mackenzie nos Estados Unidos, ela me fez uns movimentos na cabeça e em 10 minutos reduziu minha hérnia. Eu falei, o que é isso? Gente. Que eu até gravei um programa com ela em 2003, há 20 anos Nossa! Olha isso. MC Kenzie, assiste esse programa. Olha que bacana. Forte, Então, hein? ó, veja Maria- aí você que tem hérnia. Maria Augusta Villani e Lafayette Procura lá Laje. no Vai Dr. achar no YouTube. Lafayette, no YouTube. É isso aí. Dá tempo de mais uma? Vamos fazer mais uma? Mais uma, vamos lá. Muita dor no joelho. Já fiz artroscopia 2 vezes. Artroscopia, né? Artroscopia. É, Artros, articulação. Escopia, ver. Ou seja, aquela cirurgia que faz com furinho, né? Você falou dela, né? esses Falei, dias aqui também, né? Inclusive, eu fiz meu mestrado na Inglaterra, eu que trouxe artroscopia de quadril para o Brasil em 93. Uau! Durante 4 anos era o único que fazia. Hoje em dia estou fazendo mais do que precisa até. Mas se você fez artroscopia 2 vezes, está com muita dor no joelho, precisa falar com o médico que te operou se foi gravada a cirurgia. Normalmente, naquela época a gente gravava em VHS, hoje em dia ou está num CD que tem no hospital ou está num pendrive. Eu recomendo que você pegue esse vídeo da cirurgia e agenda uma consulta com um ortopedista para assistir junto, para ver a gravidade, porque nada melhor que uma imagem colorida de artroscopia, porque a gente entra com uma câmera lá dentro, é uma câmera 3CCD, inclusive, né, e é uma qualidade de imagem maravilhosa para entender a gravidade que está, né? Pode ser que tenha solução ainda na base de fortalecimento muscular, ou pode ser que talvez você precise de uma prótese de joelho, né? Mas não dá. A ressonância, dá para ver muita coisa na ressonância, mas se você já fez 2 vezes essa artroscopia, se conseguir o vídeo, agenda com o ortopedista que faça artroscopia, ele assistir junto, ele vai examinar e vai te dizer que grau que tá, né? Pode estar mais ou menos, pode estar muito ruim. Se tiver muito ruim, tem solução. Você pode pôr uma prótese de joelho e resolve de uma vez por todas, ou fazer uma osteotomia, mas tem solução. Vamos lá, Ótimo. vamos para a última aqui. Acho que dá tempo da gente responder a última perguntinha aqui. Qual a melhor terapia para tendinite no Eita. pulso? Olha, bom assunto para a gente falar também Sim. nas próximas semanas. Muita gente sofre. Cervicobraquialgia, né? Muitas vezes, muitas pessoas com tendinite no pulso, na realidade, elas têm um problema de dormir de bruços, que dormem de bruços, acordam com a mão formigando, ou tem menor resistência ao trabalho. Eu inclusive, eu trabalhei uns 4, 5 anos como perito, assistente técnico do juiz na 4ª, 6ª e 12ª Vara da Fazenda, como perito que eu via lá os processos trabalhistas, né? A pessoa processa a empresa lá, tendinite, não sei o quê, e 70% das tendinites eram problemas de erro de postura. E aí coloca, naquela época se usa muito gesso, hoje em dia tem as talas, tá? O pessoal fica engessado, não volta a trabalhar, tendinite, fica engessado, volta a trabalhar. Muito computador, né? celular. Muito computador, então tendinite, tratamento em geral é postura. Agora tem uma tendinite do polegar que chama síndrome de De Quervain, né? Que você tem um sinal que chama Felsenstein, sinal de Felsenstein positivo. Essa tem que imobilizar. Essa, se você não imobilizar o polegar, é terrível. É uma tendinite difícil de tratar, tem que fazer imobilização, às vezes infiltração. Então precisa ver, porque aqui nós temos, você tem uma ideia, nós temos
músculos extensores aqui, né? Tem mais de 13 músculos aqui que fazem esse movimento e eles passam todos juntinhos aqui no tendão, no punho. E eles podem realmente se inflamar. Às vezes é necessária imobilização. E o fisioterapeuta específico para tratar de tendinite chama-se terapia ocupacional, terapeuta ocupacional. É um fisioterapeuta especializado em tratamento de problemas dos membros superiores. Muito bom. E também, só para terminar, e faça assim, ó. Eu sempre lembro disso o agora. lentiligo. Nossa, eu tô, toda hora eu lembro disso. Melhora a circulação. Eu fiz ontem. Se você dorme de bruço, tem tendinite, dorme de bruço, para dormir de bruço, que não vai ser fácil, mas você vai conseguir. E faz o tô nem aí. Tô tentando convencer meu marido a parar de dormir de bruço, viu? Não tô é tentando. Fácil. Não é fácil. Olha, tem muito mais assim, perguntas, mas não dá mais tempo. Nosso tempo acabou. Poxa, rápido, mas né? nós vamos fazer um repeteco, porque foi bom, foi demais. Eu gostei, Né? porque Que ficar dando legal. sempre aula aqui, a gente... Muito daqui bom. um mês a gente podia fazer... Repetir. Vamos? Fazer a parte 2. Vai selecionando as perguntas. Isso. Vamos mandando perguntas que a gente... Arroba doutor Lafayette Laje. Segue lá o doutor. Obrigada mais uma vez. De Doutor, nada, obrigado, será um mais prazer. Próxima semana nós vamos ter aulinhas de novo. Vamos fazer de aulinha. aulinhas. Mas daqui umas 4 semanas podemos Fechou. fazer, eu acho que Combinadíssimo. gostei. Fechou. E amanhã a gente tá de volta, né, Se gente? Deus quiser, amanhã tem brincadeira. A partir Eba! das 15 horas a gente espera vocês. Beijo! Beijo, queijo, brigadeiro. Tchau, tchau. Tchau, tchau.